Clínica Divertidamente, ofertamos muito mais do que um tratamento. Aqui, cada criança é tratada com muito amor e carinho, com atendimento humanizado. Nossos profissionais são extremamente especializados. Aqui, nossos profissionais são especializados para atender todas as necessidades: autismo, TDAH, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros. Acreditamos que cada avanço merece ser celebrado e cada conquista deve ser compartilhada com muito carinho. Se você busca um espaço acolhedor com profissionais que cuidam com muito amor, aqui é o lugar certo. Eu sou a Bruna, eu sou psicóloga e eu sou Divertidamente. Olá você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast, o podcast do Noticidade, episódio de número 87. Hoje recebendo aqui o pastor e empresário Leonardo Vasques, popularmente conhecido como Pastor Léo. Léo, seja muito bem-vindo aqui ao Noticidade, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Douglas, boa noite pessoal, tudo bem? Para mim é uma alegria, né, uma honra poder estar aqui nessa noite, né, por esse convite, por poder compartilhar um pouco da minha história, né, dentro daquilo que Deus fez na minha história, né. Hoje, para a glória de Deus, né, como você disse, é um pastor, né, é um empresário, tem uma família abençoada, amigos abençoados, só Deus para fazer isso na vida da gente, né. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso, por tudo que Ele tem feito até aqui e por essa oportunidade, né, querendo ou não. É uma oportunidade de poder propagar o reino de Deus através da minha vida, né? Através daquilo que eu compartilhar, isso pode alcançar vidas, né? Pode impactar vidas, alguém pode estar passando por algo que eu passei um dia, né? E para mostrar para elas que há esperança, em Cristo há esperança para todas as coisas, né? Amém, maravilha. Pessoal, já te convido a deixar a sua pergunta aí, se você tem alguma pergunta aqui para o Pastor Léo, e também, claro, compartilhar esse vídeo aí, nos ajudar com o engajamento, isso com certeza nos ajuda muito, é muito importante. Eu quero também agradecer aqui a Eforte Incorporadora, o Nutrimais Atacado, a IVRnet, você sabe, internet de qualidade é com a IVR, também Clínica Divertidamente e também o restaurante Que Delícia. Meu abraço aí para o Josias, a Lourdes, toda a equipe do restaurante Que Delícia. Você sabe, né, que trazendo muita qualidade, preço baixo, você vai encontrar no restaurante Que Delícia. Tem também o almoço aos domingos, aquele churrascão caprichado, você vai encontrar no restaurante Que Delícia, e todos os dias com marmitas também. Então, além de você ir acompanhar em loco ali, né, no restaurante, almoçar aí com a sua família, você pode também pedir pelo delivery. Então, o restaurante Que Delícia realmente traz um diferencial muito especial e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então aproveite, o restaurante Que Delícia fica ali na Avenida Aroeira, no bairro Pé de Cedro, ali pertinho ali do Vivaldo Zipês, tá? Quase esquina ali com a Avenida Antero Lemes, tá bom, pessoal? É Antero Lemes com a Avenida Aroeira. Bom, vamos lá, Léo, já agradecendo aqui a audiência, o pessoal que está chegando agora, o Vilmar já está por aqui, né? O Vilmar lá da Pax Brasil Band, abraço, Vilmar. Tá junto com a gente aqui também o Will Ximenes, Barbeiro Will, Anderson Batista. Se alguém aí tiver algum comentário, pessoal, pode deixar aqui, tá? O Edno Ribas está chegando agora, né, Edno? Pastor Hudson Mukiuti, lá da Oreb Church, também está chegando agora. Sejam bem-vindos aí na nossa live. E se tiver alguma pergunta, pode deixar aí. O Hudson já está dando boa noite aqui. Boa noite, Hudson. Muito obrigado aqui pela audiência, pela participação. O Hudson, que também é pastor lá na Oreb Church e secretário da Juventude, Esportes e Lazer, né, Hudson? Aquele abraço aí, muito obrigado pela audiência. Léo, queria que você começasse pelo início, né? Claro, um bate-papo e eu quero entender melhor, né, o seu testemunho, quem é o Léo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desde a sua chegada em Sidrolândia, o início do seu trabalho, né?
Não sei se você é nascido e criado em Sidrolândia ou se você chegou em Sidrolândia, eu queria que você me contasse, né? Porque eu ouvi um pouquinho o seu testemunho assim meio por cima. Você nunca me falou, né? Mas algumas pessoas já me relataram que é um testemunho muito forte. Conversando com o pastor Adilson também nos passou isso, né? Então realmente faz sentido a gente trazer você aqui para falar, porque, claro, você vai estar ajudando as pessoas, impactando pessoas com o seu testemunho, com a sua transformação de vida, né? Você ainda é jovem e está aí, né, gastando agora a sua vida para Jesus, né? Entregando a sua vida para o Senhor e fazendo a diferença também na vida de outros jovens, né? Isso que é muito legal. E eu queria que você contasse como que tudo começou, principalmente a sua caminhada no Evangelho. Então, Douglas, eu sou cidrolandense, né? Não sou nascido, né? Na época 95, só fui em Campo Grande para nascer, mas sou criado em Cidrolândia, sou cidrolandense, né, legítimo. Hoje eu tenho 29 anos, né? Mês que vem faço 30 anos. Como já me apresentei, né, tenho uma família hoje linda, sou esposa Joyce, tenho 2 filhos, né? O José Estevão, de 6 anos, o Benjamin, de 2 anos. E assim, vamos dizer que tudo começou a partir de Cristo, né? Lá com meus 17 anos, quando eu me converti, né? Antes disso, né, o Léo era uma pessoa que, sem Jesus, né, era uma pessoa amarga, né? Tinha uma felicidade mentirosa, assim, vamos dizer, momentânea. Eu buscava felicidade em prazeres, né? Nos prazeres do mundo, em bebida, em farra, prostituição, né? Muitas vezes, às vezes em drogas, né? Em coisas que não trazem benefício nenhum para as nossas vidas, pelo contrário, só trazem tragédia e acabam destruindo as nossas vidas. A gente vê hoje na nossa cidade, infelizmente, quantas pessoas viciadas em drogas, né? Quantos usuários na rua, e muitas pessoas que eu conheço que foram amigos desde ali de infância, quando era menino, e estão perdidos nessa vida, né? Mas aos 17 anos eu tive o privilégio de Cristo entrar na minha história, né? Estava com a vida totalmente torta, já estava assim, vamos se dizer, naquele momento que eu já não sabia mais o que fazer mesmo. E aí eu fui me entregando cada vez mais aos prazeres desse mundo, ao que eu achava que dava para ser, né? Porque eu tinha uma vida um pouco difícil, um pouco conturbada dentro do meu lar, né? Passava por situações ruins e difíceis, e isso foi me sujeitando a caminhos, a amizades, né? Eu digo assim que tem muitas coisas que eu acabei fazendo porque eu fui sujeitado, mas claro que todos nós temos o direito de escolha, todos nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser das nossas vidas, mas eu fui conhecendo amizades, né, erradas, que foram me levando a caminhos que daquela maneira eu ia acabar perdendo até a minha própria vida, né? Eu acredito que hoje, se Cristo não tivesse entrado na minha história, acho que no mínimo eu poderia estar preso, poderia não estar mais vivo, né? Se eu tivesse preso ainda era lucro, né? Porque, igual eu falo, mas isso pela caminhada que eu levava, né? Tipo, pela vida às vezes que eu tinha. E isso um dia eu também me perguntei para Deus. Eu era bem jovem, assim, adolescente, passava por coisas que eu cheguei em Deus e falei, tipo assim, mesmo sem saber se ele estava me ouvindo ou não, perguntei, Deus, mas por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz para passar todas essas coisas, né? Sem entender nada. Né? E um dia, aos meus 17 anos, como eu disse, eu creio que ali foi o limite, né? Assim, Deus viu que ali era o meu limite, que dali, tipo, se Ele permitisse mais algumas coisas, seria o meu fim, quem sabe. E ali Cristo entrou na minha história, eu com 17 anos, em 2012, né? Não me esqueço o dia que Deus usou uma pessoa para falar comigo, né? Mais ou menos foi no dia 4 de agosto de 2012, né? Que simplesmente um amigo, né? Juliano César, conhecido como Tucura, irmão Tucura, né? Tipo, é um amigo desde gurizão, e ele ia na igreja, naquele tempo ele era da IES, e ele me chamava muito para ir lá. Ô Léo, vamos ir daquele jeito, né? Eu, sem querer saber de querer igreja, Jesus, essas coisas, achava, tipo assim, tudo isso nada a ver, né? Achava mó, assim, viagem, né? Falei, que é esse negócio de igreja? Esse cara tá viajando, né? Ficava só miguezando ele. Mas como era um amigo, de vez em quando eu falava, não, vou lá, vou aparecer lá, e nunca aparecia. E aí um belo dia, que ele me chamou para ir na igreja, ele até me encontrou, me chamou pelo telefone, eu miguezei ele me encontrou na rua, ele indo pro culto. E me chamou mesmo assim de novo, eu falei, não vou, mas ele falou, ó, no final do culto vai ter uma galera, a gente vai estar numa mexida ali, eu vou te chamar, você cola com a gente? Eu falei, não, eu vou. Mas falei por falar, só para ele parar de me encher o saco, vamos dizer, naquele momento, né? E beleza, eu lembro que aquele dia, estava indo embora para casa,
né? E assim, e nessa fase minha, nesse jeito que eu tava dando um pouquinho de trabalho para minha mãe, né? Então assim, brigava muito com minha mãe, às vezes final de semana saía de casa, sumia 2, 3 dias, né, sem voltar para casa, em farra, em zoeira, né? Até o Vilmar que tá na live aí, né, meu irmão, né, tipo, me cuidava aí na rua muitas vezes, né? Quando me via mandava embora para casa, às vezes dava conselho, falava as coisas. Irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele é gêmeos com outro irmão meu, né? Então, os dois são meus irmãos mais velhos, os dois são gêmeos, né? Tem o Eliomar, que também mora aqui em Cidrolândia, né? Trabalha na Morena, motorista da Morena. Então, assim, eles davam muito conselho, eles cuidavam de mim, né? Mas era jovem, achando, né, que eu era dono do mundo, dono do meu nariz, que eu era o cara, né? Muitas vezes entrava no ouvido e saía no outro, né? Mas, assim, nesse dia, né, o Juliano tinha me chamado, eu lembro que eu estava indo embora para casa umas 9 e pouco, chegando na esquina de casa ele me ligou. Ô Léo, estamos aqui, só que nós estamos aqui na frente do Nutrimais, nessa época também a galera da igreja colava muito depois dos cultos da juventude na frente do Nutrimais, conversar lá, tomar um treino, andar de skate, de patins. Falei, cara, não vou não, tô chegando aqui em casa. Não, cara, você prometeu que ia e tal. Eu não sei o que me deu, eu falei, não, vou aí então. Aí eu lembro que tava um tempinho meio querendo esfriar, cheguei em casa, falei, vou pegar um casaco para mim ir lá. Aí nisso eu cheguei em casa, minha mãe falou, chegou e tal. Eu falei, não, mas já vou sair. Falei, mas você já vai sair? Acabou de... Eu falei, não, vou ali com o Juliano, o pessoal da igreja. Aí ainda briguei com a minha mãe, porque ela falou, que negócio de igreja, guri? Larga a mão de mentir pra mim, né? Me conhecendo, né? Falei, não, vou com o pessoal da igreja. Já saí brigando com a minha mãe lá, coloquei um casaco e fui. Isso eu cheguei lá naquela galera, cheguei no Juliano e tal, fiquei na minha bicicleta lá sentado, cheguei no meio do povo, meio com vergonha ali, vinham outro, vinham algumas pessoas, me cumprimentavam, né? E aí nisso... foram embora e depois, assim, Deus usou uma pessoa naquele momento lá, eu tava de boa na minha, sem entender nada, ela veio, me chamou pra ir na igreja também, veio assim num jeitão, era mais molecão, andava de boné barreta, todo pan, né, assim, queria ser meio, modo dizer, bandidão, né, e aí ela veio conversando assim na gíria comigo, vamos na igreja uma hora, tal, finalmente vou lá e tal, de repente Deus começou a usar a vida dela, e ela começou a falar coisas da minha vida, tipo assim, situações que eu tinha passado, né, uma situação bem naquele tempo bem breve que eu tinha passado, que eu tinha assim tido um livramento que na minha cabeça era só um livramento de ter apanhado, né, e tudo mais, mas assim Deus usou essa pessoa para falar que foi um livramento de morte, né. Aí eu assustei, fiquei meio assim e ela contou detalhes do que tinha acontecido. Falei, essa mulher tá louca, né, eu nem conheço essa mulher aí, né. Mas amém, fiquei ali vendo ela falar as coisas, de repente ela, né, falou que Deus tinha um plano na minha vida, que não adiantava eu correr mais. E assim eu fui ficando já meio assim, né, começando a enrolar a garganta, falei, cara, vontade meio de chorar, falei, mas essa mulher tá viajando. E aí ela entrou no meu, tipo assim, coisas da minha infância, né, Deus usando ela ali, entrou em coisas da minha infância, coisas de família, coisas que só eu sabia o que eu tinha passado. Ali eu não aguentei mais, né, todo durão, mas eu desabei a chorar e ela começou a falar. E naquele momento eu falo assim, foi a minha conversão, porque na minha cabeça ali eu falo, cara, então eu quero conhecer esse Jesus, eu quero mudar de vida. Porque assim, eu estava num caminho todo torto, mas assim, não era a vida realmente que eu queria. Eu queria poder dar um orgulho para minha mãe, né? Minha mãe queria muito que eu estudasse, né? Que eu não me envolvesse com amizades erradas, com droga, isso e aquilo, sempre me aconselhava. E eu comecei a entrar por esse caminho, né? Em festas, com 12 anos eu já comecei a mentir pra minha mãe que ia dormir na casa de um amigo, em festas e tudo mais, né? E um dia, né, nesse momento, eu quis mudar de vida, né? Eu recebi essa palavra, deixei um plano e, assim, através da vida dessa pessoa, e eu decidi, né? E dali para frente, já se fazem quase 13 anos. Só que eu aceitei esse Jesus, eu quis essa mudança de vida, porque eu já não aguentava mais aquilo que eu passava, aquilo que eu vivia, né? Costumo dizer, eu só queria viver aquilo, né, de Mateus 28 ali, que Jesus fala, né, vinde a mim, todos estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, né, tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. Eu só queria um alívio para minha alma, para minha vida, né, de todas aquelas coisas que eu passava. Eu só queria um alívio para o meu coração, uma paz, né, e nisso Jesus me chamou e ali eu comecei a minha caminhada em 2012, né. Conheci amizades, várias pessoas legais na igreja, né, a comunhão das pessoas lá, como pode dizer, a maneira que eles me receberam na igreja foi muito importante para mim permanecer, né, porque a gente sabe que todos nós temos lutas, guerras, né, a gente pode ter 15, 20, 30 anos de cristão, mas a gente sempre vai ter embates aqui nessa terra, né, então... Você era solteiro na época? Era solteiro, né, era jovem, né, 17 anos, né, e ali eu conheci, que hoje é a minha esposa, a Joyce, né, ela já
desde pequena ia na igreja. A família dela não era crente assim, né, toda a família, né, mas ela desde os 9 anos assim, uma vizinha chamava, a mãe dela levava na igreja. O pai dela era crente, né, meu sogro hoje que é falecido, mas ele era desviado. E nisso a minha sogra e meu sogro, né, iam de vez em quando, e através dela e da irmã dela na época, quando pequenas começaram a ir na igreja, os pais delas começaram a ir, meu sogro voltou, minha sogra se converteu, ali na IES mesmo, né, isso, nem lembro quando, mas foi uns 4 anos antes de eu me converter, mais ou menos 2008, 2009, né, e ali eu conheci ela, né, só que ela era uma pessoa totalmente diferente de mim, porque eu era um guri de 17 anos, cabelo, cheguei na igreja com piercing no nariz, orelha furada, cabelo pintado, tudo colorido, né? Tudo meio estranho assim, né? E a minha esposa, ela era uma guria assim, vamos dizer, mais centrada, né? Só que assim, foi uma pessoa que eu cheguei ali, eu olhei e falei, cara, essa pessoa é diferente. Só que eu falava, tipo assim, ela não tem nada a ver comigo, ela nunca vai querer algo comigo, né? Mas também não entrei com esse intuito na igreja, né? Igual eu disse, conheci ela lá, era no mesmo ciclo de amizades, e saía a galera, tava saindo junto, e ali a gente começou a se conhecer, né? Foi se conhecendo, foi começando a conversar, e aí assim, comecei realmente a se interessar por ela, mostrei o interesse e a gente foi se conhecendo. Ela, como uma pessoa mais, sabe, mais de boa, falou, não, vamos se conhecer então, tudo mais, e assim a gente foi se conhecendo. Certo, né? Vamos fazer uma pausa aqui nessa trajetória aí, Léo, porque você citou a palavra lar conturbado, e a gente sabe que a juventude hoje, a juventude ela traz muitos problemas, na maioria das vezes, quase 100%, é por causa dos pais. Sim. Problemas dos pais que acabam passando para os filhos, né? A gente, no jargão aí cristão, a gente chama de maldição hereditária, né? Sim. E isso acontece muito, né? Porque pais que acabam não dando o exemplo aí para os filhos, né? E os filhos acabam, né, abraçando o mundo, né, porque as más amizades vêm e pega, né, o celular hoje em dia, né, Sim. Naquela época não, mas hoje em dia vem e pega, né, então acaba preenchendo brechas, né, que os pais estão deixando, e na maioria das vezes, digamos que uma atribuição do pai, né, principalmente quando é menina, né, o pai, a presença do pai, ela é muito importante. Sim. Na vida da criança, do jovem, do adolescente, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão do lar conturbado que você citou no início. Então, era a questão realmente do relacionamento dos meus pais, né? Hoje eu entendo, né, realmente que todas as coisas cooperam para o bem, né? E eu não culpo eles, né, de certas coisas, como eu disse, né? Chegou um momento que eu falei para Deus, mesmo sem saber que Deus estava me ouvindo, por que eu estava passando por aquelas coisas que eu tinha feito para passar por aquilo. Mas como você disse, tudo são maldições hereditárias, coisas que vão vindo de gerações para gerações. Então, por exemplo, os meus pais, eles não tiveram também uma referência, vamos dizer, de pais cristãos. Com certeza, como qualquer pai, cristão ou não, ele ensina valores, ele quer que os filhos estudem, que se dê bem. Isso é natural, né? Mas às vezes, né, não tem aquela referência, né, de como criar, de como instruir da maneira correta. E aí o fato que o meu pai, infelizmente até hoje, ele é alcoólatra, ele bebe muito, né? Hoje ele retornou para a cidade, tem uns 2 anos e pouco, eu tenho cuidado dele, tenho perseverado pela vida dele, orado pela vida dele, estou cuidando dele, estou fazendo minha parte como filho, honrando, porque a palavra de Deus fala, né? Honra teu pai e tua mãe. Não fala se seu pai e tua mãe tem que ser legal, tem que ser os melhores pais, ele fala para honrar. Então eu tenho honrado ele, né? Mesmo diante dessas circunstâncias. Mas assim, por esse fato, ele bebia muito. Né? Então muitas vezes ele saía para receber o salário dele, já ficava 2, 3 dias fora de casa, voltava sem nenhum real. Então ali faltava muitas vezes a comida dentro de casa, porque não tinha dinheiro para comprar. Isso acontece muito, né? Sim, faltava a luz, a água, sabe? E, tipo, eram situações que eram ruins, porque daí a gente começava a ter que pedir para pessoas, amigos, vizinhos. Muitas vezes as pessoas estavam de boa ali querendo te ajudar, tinha vezes que a pessoa não estava um dia bom, ela até às vezes te excomungava, mais uma vez está pedindo isso, aquilo. Isso vai gerando coisas na gente. E também esse fato dele beber, muitas vezes ele chegava bêbado, brigando com a minha mãe, então era uma criança, né? Acordava com ele brigando ali, muitas vezes quebrando as coisas dentro de casa, né? E muitas vezes ele infelizmente, né, agrediu a minha mãe, já tentou tirar a vida dela, né? Então isso, a gente vai crescendo com isso, vendo essas coisas, isso vai gerando coisas dentro de nós.
E eu ia ali, eu era uma criança, um jovem, tipo, muitas vezes não conseguia reagir, né? Tinha medo, né? Se eu reagisse, o que poderia acontecer, né? Mas assim, um exemplo, o meu pai, ele não foi assim, posso dizer hoje, um bom homem para minha mãe. Mas como pai não tem que reclamar, o tempo que eu vivi junto com ele foi um bom pai. A questão de como pai, ele era prestativo, ele brincava comigo, né? Aquela coisa que eu acho legal, assim, que os meus filhos têm um pouco já o costume, tipo, de querer comer uma garfada no meu prato, isso, aquilo. Todas as vezes que ele chegava do trabalho, queria jantar uma coisa, ele estava acordado, eu estava ali, eu queria comer junto com ele. Tive esses momentos com ele, mas infelizmente essa maldição da bebida, né, destruiu a nossa família, destruiu a minha casa, a minha família, a casa dos meus pais, né, por causa da bebida. Então isso, ele chegava, brigava, até que chegou um ponto, eu com meus 14 anos mais ou menos, foi quando ele um dia lá bêbado, ele e minha mãe brigando e aquele pampeiro lá e eu só observando, né, já meio nervoso com aquilo também. E ele teve uma atitude, eles brigando, ele foi lá pegar uma faca para a pressão da minha mãe, eu tomei a frente nele. Aí até ele assustou. Aí nisso eu acho que foi o ponto chave assim para minha mãe também ver que tipo assim, acho que a minha mãe tinha medo de separar dele, e ele falava que se ela separasse dele levaria eu embora e tudo mais com ele, então acho que ela tinha medo às vezes dele levar mesmo, sumir comigo, alguma coisa. E ali quando eu reagi, tipo, acho que foi o ponto para ela falar, não, tipo assim, meu filho tá comigo, né? E aí foi onde ela separou dele. Meu pai tinha uns 14 anos. Só que isso também foi ruim, igual falando, ele não era assim, um bom homem para minha mãe, mas eu ainda tinha a presença do meu pai ali. E quando eu perdi essa presença, isso também foi ruim para mim, porque como você citou, querendo ou não, a presença do pai ela é muito importante. Tanto como eu creio para uma filha, para uma menina, como para um menino, para o homem, para ensinar a ser homem, assim como tratar o exemplo. Hoje eu posso dar esse exemplo para os meus filhos, e eu devo dar. Como tratar uma mulher, tratando a mãe deles, né, dando o exemplo de ser homem, mostrando para eles que eles têm que respeitar uma mulher. Né? Então hoje eu estou tendo esse privilégio, tendo uma família, um lar, né, criando os meus filhos na igreja, né, debaixo da palavra de Deus. Né? Então isso foi ruim para mim, essas coisas, né? Porque muitas vezes por causa disso eu não queria ficar em casa, então esse foi o motivo também de conhecer amizades, não de começar a sair para festa muito jovem, muito novo. Por quê? Porque eu não aguentava aquelas coisas. Eu chegava em casa, às vezes meu pai estava bêbado, estava brigando, e muitas vezes quando era criança ele batia em mim à toa, tipo, porque estava bêbado. Então a gente fui crescendo com aquilo, então eu já não gostava de ficar dentro da minha casa. Entendi. Gostava de ficar na rua, e ali fui conhecendo amizades, como você disse, que vão te abraçando, que vão te aceitando, vão te, querendo ou não, te mostrando que às vezes você é importante, especial. Como muitos entram, né? Tipo, numa bebida, numa droga. Não, te influenciando, só um né? cigarrinho aqui, você é nosso amigo, você vai se tornar um cara legal. Aí você é lá um cigarrinho. Ah, não, só uma maconha aqui, porque daí você vai ser um cara mais descolado. Quando o cara vê, né, um precipício, puxa o outro. Ele tá ali, uma vida perdida, que às vezes não tem volta mais, só Jesus entrando mesmo para transformar a vida daquela pessoa, né? É isso mesmo. Bom, pessoal, para você que está acompanhando aqui a nossa transmissão, nós estamos, como sempre, né, ao vivo. E hoje o podcast aqui, episódio de número 87, é com o pastor Léo, né, pastor? Mandar um abraço aqui pro Marcelo Macedo. Marcelo foi meu professor de bateria, aprendi a tocar bateria com o Marcelo. O Marcelo, no tempo ainda que o Marcelo tocava nos grupos, né? Ele com a família dele tinha um grupo lá de chamamé e vaneira, aquela coisa toda, e o Marcelo dava aula também de bateria, né? Depois ele se converteu e, claro, hoje louva o Senhor aí, né, Marcelo? Obrigado aí pela audiência. Paulo Corrêa também está com a gente. Claudinei Bolsonaro Santos. Claudinei, que bênção, pastor Léo, um jovem que é um exemplo de humildade. Esse é o pastor Léo, disse aqui o Claudinei. Eliane Souza está com a gente aqui também, mais conhecida, sempre chamo ela de Dona Nenê, né, Dona Nenê? Aquele abraço aí, Eliane. Eliane que trabalhou comigo na Rádio Pindorama na época, né? Antiga Rádio Pindorama, hoje é a JFM. O Matheus Santos também está com a gente aqui, o Matheus que é lá da igreja, né? Pastora Bárbara Damares também está com a gente aqui, a pastora Bárbara que é esposa do Hudson, do pastor Hudson lá da Oreb Church, né, pastora? Aquele abraço aí. A Silvia Pinto Lopes também está aqui junto com a gente. A Elizabeth Nantes, o Vilmar está dizendo aqui que tem muito orgulho de você. Glória a Deus. Ele disse assim, tenho muito orgulho de você, maninho. É muito bom essa questão da família, né, Léo? Isso aí é muito importante. E eu queria fazer uma pergunta para você, antes de eu mandar um abraço aqui, Joselene Gomes, Maria da Lagostini, Marcos César Lopes, Emiliano Areco, popularmente conhecido como Nonô, conhece o Nonô?
Mandou sim. Carla Luz, Rosângela Gonçalves, Rodrigo Andrade tá por aqui. Faz dias que não vejo o Rodrigão, hein? Faz dias, né, Rodrigo? Aquele abraço aí. A Carol França também, Jovan Antunes está por aqui também. O Michael também está com a gente. Boa noite. Moro em Santa Catarina, olha aí. Tá longe aqui acompanhando a gente, né? Por isso que a internet é importante, né? Porque ela rompe barreiras, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar, ela está acompanhando. Sim. Antigamente a gente ficava refém do rádio, né? Sim. Eu que trabalhei no rádio, a gente ficava refém ali que era, né, o alcance limitado, né? E agora não tem barreira, né? A gente chega a qualquer lugar. Jamilson Alves Gonzalez, né? Boa noite, meu amigo Leonardo. A Kellen Cristina também está com a gente, Mariane Dourado está dando aqui o boa noite Mariane. É isso aí, pessoal, vai comentando aí, deixando o seu comentário e também compartilha essa transmissão para a gente alcançar mais pessoas. Léo, eu queria perguntar para você sobre drogas, né? É claro que é um assunto assim, às vezes até polêmico, mas a gente precisa falar, porque eu imagino que muitos jovens que hoje talvez estão acompanhando aqui, né, o nosso programa, o nosso podcast, também precisam ouvir, né? Você usou droga, né? Você sabe como que é a sensação da droga, onde ela te leva e também o mal que ela pode causar, né? Para o jovem que está nos acompanhando, que está refém desse vício, e também para o familiar que está com esse jovem dentro de casa, às vezes até furtando objetos, às vezes até afundado em drogas mais pesadas. Qual que seria a sua orientação para você que já passou por esse caminho, hoje liberto, levando a palavra de Deus? O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, Douglas, eu dou graças a Deus porque assim, eu experimentei algumas drogas, né? Não cheguei a usar por muito tempo, porque mesmo assim numa caminhada errada, né, é algo que eu via que era muito perigoso, né? Mas como eu disse, eu tenho muitos amigos que infelizmente ainda estão até hoje, né, nas drogas. Infelizmente eu tenho um irmão por parte de pai, há muitos anos que ele é dependente, que também. Mas é aquela questão, a gente às vezes entra nisso, né, para ser descolado, né, para suprir um vazio, muitas vezes, né, e a gente fica atrás de sensações, de momentos, de coisas que possam suprir esse vazio. Então, às vezes a gente começa numa bebida, já não está suprindo, um cigarro não está suprindo, uma maconha, né, uma cocaína, e assim vai. Então, como eu disse, não cheguei em muitas drogas tão fortes assim, né, mas experimentei alguma delas. Então, eu sou grato a Deus por não ter sido assim um viciado por esse fato, porque tem drogas que eu experimentei que às vezes você fuma uma vez, você experimenta uma vez, nunca mais você consegue parar. É só Jesus realmente te libertando, a pessoa querendo ser liberta, né? Então aqui é algo que é muito difícil, porque a gente conhece muitas pessoas que entrou e perseveram, tentam, às vezes a pessoa fica meses, alguns anos sem usar e tem recaída novamente, né? A questão para quem às vezes um jovem que está ouvindo, que às vezes está começando achando, porque é legal, porque é massa, cara, isso, se ela souber o fim que isso vai ter, que fim que vai levar ela pararia agora, pararia hoje. Então, como eu disse, eu costumo dizer assim, que exemplo, eu era um cara que eu estava em umas coisas erradas, só que eu sempre tinha assim, vamos dizer, consciência na onde eu estava pisando, sabendo que tudo aquilo era errado. E como eu te disse, eu queria parar de fazer aquelas coisas, só que eu não vi uma saída, eu não sabia para onde correr. Igual eu falei, a vida parece que foi me sujeitando a essas coisas, né? E eu falava, cara, eu queria parar, não queria ser. Eu fumei cigarro um tempo também, só que assim, eu não achava bonito, não achava legal, é um negócio que é fedido, né? Você chega, infelizmente, a pessoa fuma, sabe que é um trem fedido, e às vezes tem pessoas que fumam, ela gostaria de parar, mas se tornou um vício, né? Então, eram coisas que eu não gostaria de fazer, não queria, né? Mas estava ali, porque era, às vezes, o meio que eu estava, os amigos, para uma aceitação, para às vezes suprir um vazio ali, para dar aquela brisa, você ficar doidão, falar, cara, que massa, para chamar a atenção das pessoas, né? Então assim, é um vazio que ninguém nunca vai suprir, nada vai suprir, coisa nenhuma desse mundo vai suprir, mas somente Jesus. E quem pode mudar pode mudar a vida dessas pessoas é somente Jesus. É a força de vontade e determinação de cada uma delas e ela entregando os seus caminhos para Jesus, porque sozinha a gente não consegue. Sozinho é muito difícil, né? Há casos, a gente sabe que há casos assim, que as pessoas se esforçam, elas tomam uma decisão na vida delas e elas conseguem parar. Mas a gente vai puxar e às vezes a porcentagem é muito baixa,
é muito baixa, né? Então essas pessoas precisam de ajuda, né? Principalmente assim, as pessoas que estão com problema, né? Com familiar, filhos, alguém do tipo, não desistam dela. Se ainda há fôlego, há esperança, né? Quanto há fôlego de vida, há esperança para essas pessoas, né? Por mais perdida que pareça, né? Por mais improvável que pareça e seja possível ela parar ou ela se libertar, Jesus pode entrar na vida dela, na história dela. Se a gente continuar perseverando, assim como a gente faz hoje como igreja, né, como juventude, como líder, como pastor, a gente ora por essas pessoas, a gente tem, igual eu disse, conhece pessoas que estão nessas vidas com essas dificuldades, e assim, a gente, igual eu falo o exemplo do meu irmão, desse meu irmão, ano retrasado ele morou aí quase um ano, eu tentei ajudar ele de todas as formas, só que ele não quis, né, continuou vendendo umas coisas, ele estava morando com meu pai, continuou vendendo algumas coisas da casa do meu pai, né, não queria saber de trabalhar, arrumava emprego para ele, então ele não queria. Então, primeiramente, a pessoa que está nessa vida, ela tem que querer, né? Porque acima de tudo, se, exemplo, as pessoas podem querer te ajudar, pode ter quantos milhões de pessoas querem te ajudar, mas se você não quiser se ajudar, você não quiser mudar, toda essa ajuda vai ser como se fosse nada. Mas a partir do momento quando você decide, mesmo que você não tenha uma pessoa querendo te ajudar, você consegue. Porque daí, com certeza, no caminho vai aparecer pessoas assim, né? Isso é quase impossível não ter uma pessoa que não queira nos ajudar, né? Mas se a pessoa primeiramente não tiver a decisão de mudar, né, tudo que as pessoas fizerem por ela vai ser banal, não vai valer de nada, porque ela não quer mudar, ela não quer mudar a história dela, ela não quer parar com aquilo, né? Por mais difícil que seja, por mais a gente sabe que as pessoas entram nisso também por causa de traumas, de maldições que entram na vida, por mais difícil que seja a vida dela, nada é impossível para o nosso Deus, né? Nada é impossível para Deus poder operar, mas elas têm que querer. Acontece muito, né, pastor? A pessoa viciada, ela vai para a igreja, ela é liberta, né? O mal sai daquela pessoa, a pessoa é liberta, mas pelo fato dela voltar para sua casa, para sua rotina, e daqui a pouco para voltar ao pecado do vício, o mal volta e ainda traz 7 pior. Isso, a palavra fala isso aí. E aí a pessoa fica pior do que o outro estado que ela estava. Sim, porque daí a coisa só vai piorando. Só vai piorando. Então não adianta simplesmente, né, ela ir uma vez, ela precisa tomar uma decisão de aceitar Jesus na sua vida e mudar de vida. Né? Literalmente. Realmente parar com aquele pecado, com aquela fuga que é as drogas. Porque o vício, seja ele qual for, seja ele o vício da pornografia, do joguinho, do videogame, né? Qualquer vício que for, ele está ali tentando preencher um vazio que só o Espírito Santo preenche. Né? Então a pessoa pode buscar, tem pessoas que são viciadas em compras, ela se endivida porque ela quer preencher aquele vazio, ela começa a comprar coisas, né? Ela busca por distrações, né? E o vício tanto da droga, da bebida, todos os vícios que existem, eles tentam preencher esse vazio que só o Espírito de Deus pode preencher. Então a pessoa pode se encher de um monte de coisas, né? Inclusive vício da comida, né? Pessoas que comem muito, que são extremamente obesas, elas estão ali tentando preencher um vazio que nunca vai ser preenchido, porque só o Espírito de Deus pode preencher aquele vazio, né? E se a pessoa não buscar o Senhor, não aceitar Jesus, ela sempre vai ter aquele vazio no coração. Nada vai estar bom, né? Essas coisas suprem momentaneamente, né? Mas o Espírito Santo de Deus, o que vem dele é eterno, né? Supre por completo, né? Exatamente. E quem já foi viciado sabe o que eu estou dizendo. No momento, né, da prática do vício, da droga ou de qualquer coisa, tem aquele êxtase, né? Aquele prazer, aquela euforia, né? Mas aí quando acaba o efeito, vem aquela depressão, aquela tristeza profunda, né, da pessoa, aquele vazio, aquela coisa ruim, né? E a pessoa, puxa vida, né? Quero mais. Aí ela acha que a solução do problema está naquela química, né? E ela vai em busca daquilo. Quanto mais ela usa, mais ela continua tendo aquela sensação e ela acha que está se esquecendo e está mudando algo. Exatamente, ela entra num looping, né? Sim. Num looping, não consegue sair daquilo. Então, realmente, ela só está piorando a vida dela, a história dela, né? Se enfiando cada vez num buraco maior, né? Fundando mais. Com certeza. Assim também com a depressão, com a pessoa que se vicia nos remédios. Quanto mais ela não consegue sair daquilo. Sim. Então,
Para qualquer tipo de mal, só existe um poder, né, Léo? Jesus, Espírito Santo. A minha mãe também era depressiva. Eu lembro quando a gente entrou na igreja, minha mãe tinha uma sacolada de remédio que ela tomava todos os dias, né? Tinha depressão e assim, eu sem noção das coisas, minha mãe tentou se matar várias vezes, né? Tipo, algo que eu não tinha o que fazer, não tinha noção, conhecimento dessas coisas, né? Então, assim, hoje minha mãe, para não dizer que ela não toma remédio, ela toma um remédio que é para a pressão dela. Uma pessoa que tomava mais de 20 remédios, trem de tarja preta, essas paradas todas, né? Tinha essas depressões e tudo mais, tentou se matar. Hoje você troca uma ideia com ela, é uma pessoa que tem prazer na vida, quer viver, né? Para quem conhece minha mãe, né, tipo, na igreja lá, já é uma senhora, 62 anos, mas, cara, ela é mais jovem do que muito jovem ali, tá no hora do louvor, ela dança, pula, e isso me traz uma alegria imensa, porque só eu sabia a tristeza que ela vivia, a vida que ela vivia também sem Jesus, né? E aí ela até foi para a igreja por causa de mim, porque diz que ela, assim ela disse, ela falando com Deus, que tipo assim, ela queria que algo desse jeito em mim, e o que desse jeito em mim ela ia junto. E aí quem que deu jeito? Jesus, e ela teve que ir para Jesus também, né? Tive o privilégio no dia do meu batismo, ela ir lá só assistir, se batizou também, então a gente estamos juntos na caminhada praticamente junto nesses 13 anos, desde que eu me converti, eu e minha mãe, né? Então isso é muito lindo ver o que Deus faz, o que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas, né? Assim, eu só fui ali para buscar um alívio, e nisso já de gaiato veio a minha mãe, né? Tá ali comigo até hoje, e muito mais do que eu podia imaginar. Eu já tinha uma família preparada para mim, deixei um ministério, um lugar que eu seria amado e um lugar que eu amaria pessoas, né? Tinha, né, essa liderança proporcionada para minha vida, um líder de jovens hoje, poder ser uma referência, né, ter uma família que é uma referência para outras pessoas, né? Digo isso porque, como você disse, assim, porque os que mais pode dizer sobre a gente é os de perto. Um exemplo, como meu irmão falou, tipo, não é você que às vezes é de fora, conhece o Léo um pouco ali, você pode falar muito bem, gostar de mim, mas quem vai falar de verdade quem eu sou, a minha esposa, minha mãe, meus irmãos, às vezes os meus irmãos de igreja que são mais perto vão falar quem é o Léo melhor, né? Então, se eles dizem que hoje eles são felizes, né, têm orgulho de mim, então eu fico mais feliz ainda e grato a Deus por tudo isso, né, por realmente dar orgulho para eles hoje, né? Alguém que era problemático, né, que não era referência para ninguém, que não era exemplo para ninguém, hoje poder ser exemplo para as pessoas, se tornar uma referência para elas. Isso é algo da parte de Deus que não tem preço, é um privilégio mesmo da parte de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, isso, né? O papel da igreja também é fundamental, né, Léo? Porque, veja bem, vamos imaginar aqui onde que você poderia estar se não fosse a igreja, né? Onde que você estaria hoje naquele caminho que você estava trilhando, né? Você poderia estar morto, você poderia estar preso, você poderia continuar viciado e ter se afundado ainda mais, certeza, né? Mas não, hoje você é um jovem ainda, certeza, até empresário, pastor, leva a palavra de Deus, né? Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, né? E mais, né? Filhos na fé, né? Que estão ali servindo a Deus, que você tem ali jovens, né? Que você cuida, que hoje você é pastor de jovens na igreja, né? Ali na IES. E faz um trabalho bacana, acompanha esses jovens, cuida deles, né? Tem todo um cuidado com eles, cuida também da sua equipe de trabalho, das pessoas que trabalham com você dentro da sua empresa, né? Que para quem não conhece é a Yeshua Pinturas, né? Yeshua Pinturas. É uma baita empresa aí que realmente atende muitos clientes e clientes aí, né, renomados aí na cidade, né? Pessoas aí de famílias tradicionais, né? E realmente quando você ganha confiança dessas pessoas é porque você realmente entrega um trabalho de qualidade, né? Porque essas pessoas não iam contratar qualquer pessoa, né? Então você teve o seu caráter moldado através da palavra de Deus. Sim. Então, já pensou se a gente conseguir levar o máximo de jovens para a igreja? O que vai ser da nossa sociedade, né? Como que vai ser daqui a 10, 20 anos a nossa sociedade se a maioria dos jovens se converterem, buscarem Jesus, né, se entregarem, mergulharem realmente na presença de Deus, terem também os seus caráter moldados, transformados e se tornarem também empresários, né, pessoas bem-sucedidas, né, pessoas que talvez nem vamos dizer na parte financeira, mas vamos dizer na parte de caráter mesmo,
né, na parte ali de trabalho, de hombridade, de honestidade, né? Como que a nossa comunidade vai ser? Nós vamos ser uma potência, né? Porque Jesus é a nossa luz, Ele é o sal, né? Ele é a nossa força, Ele nos torna fortes, né, para poder lutar no dia a dia e sempre no caminho certo, né? Então eu acho assim que se a gente olhar para as pessoas que hoje foram convertidas, né, para o Senhor, a gente vê uma transformação. A gente vê o antes e a gente vê o depois, né? Realmente tem uma diferença, né, Léo? Com certeza. Então é isso, pessoal. A gente insiste sempre em falar aqui, eu sempre vou trazer aqui, pessoal, exemplos, né? Empresários, atletas de alto nível, né? Políticos, pessoas que têm um destaque, mas eu sempre vou levar para o lado de Jesus. Isso aí não tenha dúvida, né? A gente sempre vai usar esse canal para poder trazer coisas boas para você, coisas que abram a sua visão e o seu entendimento daquilo que realmente é bom, né? Porque nós estamos repletos na internet de influenciadores que eles influenciam para aquilo que é mal, para aquilo que é errado, para aquilo que não vai somar nada para a sua vida, talvez para um entretenimento, algo que vai te entreter ali, que você vai sentir talvez ali uma euforia, um prazer, legal, bacana, mas que não vai somar nada para a sua vida, né? E eu quero usar esse canal como forma de bênção para você. Então olha o testemunho aqui do Léo, olha a transformação que ele teve, olha o potencial que o Léo tem, ainda é jovem, né? E já é um empresário, um cara que está crescendo, está prosperando, está levando a palavra de Deus. Então, isso é bom, né? Aquilo que é bom a gente tem que compartilhar, né, Léo? Com certeza, Deus é muito bom. Como você disse, com certeza isso é maravilhoso, o trabalho que você tem feito, né, Douglas? Porque tudo isso é para a glória de Deus, né? Com certeza, eu creio que isso vai crescer cada vez mais, porque muito mais é para o reino de Deus, é para, de alguma forma, as pessoas serem alcançadas com a palavra de Deus, né? Querendo ou não, com testemunho, com uma palavra, com coisas que são citadas aqui, né? Que alcançam muitas vidas, alcançam muitas pessoas. Às vezes pode alcançar uma, porque a palavra mesmo fala, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se às vezes essa conversa de hoje, esse bate-papo alcançar uma pessoa, isso já é o suficiente. Já é muito importante, porque uma alma vale muito para Deus, né? Então, como você disse, cada um de nós somos importantes, especiais para Deus, né? Cada um de nós temos um potencial extraordinário que nem nós sabemos, né? E Deus vê isso em cada um de nós como algo que eu não vi em mim, né? Até como profissional hoje, eu costumava dizer, né, que assim, o meu português ele é meio ruinzinho, né? Matemática eu sempre gostei, fui um pouco bom, mas meu português para escrever, para falar, um pouco ruinzinho até hoje, né? Preciso também me dedicar a estudar, quem sabe, um pouco mais, né? Mas assim, ter uma habilidade para conversar um pouco melhor, quem sabe. Isso porque para mim já é algo assim extraordinário da parte de Deus, porque eu tinha dificuldade também, essa questão de falar na frente das pessoas hoje, né, ministro, então falar na frente das pessoas, poder dar uma entrevista dessa, tipo assim, é algo que é só Deus para quebrar e proporcionar, porque por mim, eu não vou até mentir, até por um momento passou pela cabeça de, cara, acho que eu vou falar com o Douglas, deixar quieto, sei lá, porque eu tô um pouco nervoso, né, mas ao mesmo tempo eu não baixo a guarda, vamos se dizer, porque é para a glória de Deus. Claro. Eu sei que algo aqui pode contribuir na vida de alguém. E assim, como profissional também, eu sou muito grato a Deus porque Deus me deu a habilidade. A pintura é algo que acompanha de família. O meu avô, da parte da minha mãe, o materno, né, ele era mestre de obra, pintor. Então a casa da minha mãe foi meu avô construiu. Eu lembro que era pequenininho, carregava um tijolo. E ele sempre falou, né, de obra, essas coisas comigo. E o primeiro contato que eu tive com a obra foi com 12 anos de idade, né, que eu pintei uma parede, igual eu falo, não esqueço até hoje, uma parede laranjada, né, que o cara me deixou pintando lá, um vizinho da minha mãe, precisava de um cara para trabalhar, tinha uns 12 anos. Não, eu vou. Aí ele deixou, então, pinta assim, daqui a pouco eu volto. Quando ele voltou, ele falou, cara, mas você já pinta, né? Acho que você mentiu pra mim. Cara, ganhei meu dia, porque o cara falou que eu tinha pintado bem, certinho. Por ali fui começando a pegar o gosto e fui trabalhando, né? Aí por um tempo, quando eu fiz 18 anos, eu parei. Trabalhei 5 anos na JBS. Foi quando eu saí de lá para daí trabalhar para mim. Só que eu também te confesso que eu não queria mexer com pintura. Acho que uma das últimas coisas que eu queria mexer era com pintura, porque eu até gostava. Mas assim, aquela questão, mas aí outra questão, a gente às vezes quer coisas, mas tem que fazer por onde? Eu não vou mentir, eu não gosto muito de me sujar, mas eu estudei, né? Hoje eu tenho meu 3º ano concluído, não tenho uma faculdade,
Mas assim, lá atrás eu parei de estudar, eu voltei a estudar quando eu me converti, fui para a igreja, aí me casei, falei que eu queria estudar, mas minha esposa falou, então você vai estudar. Aí até não queria depois mais, porque trabalhar, né, casa e estudar era pegado, mas ela me ajudou muito também, terminei. Só não fiz uma faculdade porque faltou um pouquinho da mesmo assim, de oportunidade, um pouco do financeiro na época, né? Hoje, graças a Deus, se eu quiser, eu posso fazer. Falta um pouquinho de tempo ainda, me organizar um pouco no tempo, mas poderia fazer já uma faculdade. Mas assim, o meu maior medo quando eu fui trabalhar para mim, porque daí tipo assim, o Marcelão Macedo, cara, é um cara, acho que aqui é uma oportunidade para mim falar dele, é um cara que eu amo demais, porque foi um dos caras também que mais me incentivou. Porque quando eu saí da JBS, eu fiquei meio perdido, sem saber o que fazer. Ele tinha a vidraçaria dele, trabalhei alguns dias com ele, fiz umas diárias, e aí foi aparecendo umas pinturas, né? Falei, cara, acho que eu vou mexer com pintura, né? E ele falou, não, Léo, vai dar certo, só que ele não tinha ferramenta. Eu lembro que ele tinha um compressor dele novinho. Ele me emprestava esse compressor dele para mim pintar quando era parte de ferragem, me ajudava, me incentivou, né? O meu pastorzão, o pastor Adilson, também não tenho o que falar, porque assim, foi debaixo de uma palavra que ele me deu que eu também saí na época da JBS, porque estava trabalhando lá, estava meio complicado. Fui chegar nele e eu com aquele medo de sair, né? Porque eu tinha família já, minha esposa, falei, se eu sair do trabalho, como que vai ser? Aí eu fui trocar uma ideia com ele esperando o quê? Queria falar, não, filho, calma, né? Vai melhorar as coisas lá no seu trabalho. Ele só olhou para mim e falou, filho, sai que Deus vai te abençoar. Eu falei, amém, né, pastor? Mas comigo eu falei, não, pastor, não era isso que eu queria ouvir. Mas amém, eu peguei aquela palavra para mim, né, e tomei uma decisão, uma atitude também. E assim, saí. Só que o meu medo também, igual eu falo, por essa dificuldade minha às vezes de falar, de conversar, eu falei, cara, como que eu vou conversar com os clientes? Como que eu vou lá chegar hoje, né, atendo, como você falou, bastante cliente renomados, cara da alta da cidade. Assim, o meu medo era como que eu vou chegar nessas pessoas. Mas assim, foi degrau por degrau. E Deus foi fazendo as conexões, e nessa parte, só que daí de pintura também eu já sabia muito. E aí eu comecei a estudar também. Porque daí quando eu decidi ser, falei, cara, eu vou mexer com pintura, eu vou empreender nisso, eu quero ser bom no que eu faço. Né? Eu quero ser, ser o melhor no que eu faço, mas não para dizer que eu sou melhor que alguém, mas por mim mesmo. Né? E acima de tudo, como você disse, a base das nossas vidas é a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? O quê? Honestidade, fazer as coisas com excelência. Né? Então é o que eu levo para minha empresa. Né? Cada trabalho é com excelência, eu faço cada trabalho como se fosse para mim, a minha casa. Pode ser uma casa que eu nunca vou ter na minha vida, mas eu faço cada trabalho como se fosse a minha casa, como eu gostaria que fosse. Né? Eu faço isso para esse cliente. E também porque ele está me pagando. Então o dinheiro dele não está jogando no mato, ele não está, né, se ele está me pagando é porque ele quer um profissional de verdade, que é algo de excelência. Então sempre, cada obra, cada trabalho meu, eu procuro entregar o meu melhor. E assim Deus foi abençoando, foi abrindo portas. Eu acho que no seu diferencial ali, Léo, a limpeza, sabe? O capricho, o amor. Eu acho que tudo que a pessoa for fazer tem que ser com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Né? Seja varrer um chão, seja passar um pano, mas que seja bem feito, que seja feito com amor. E o problema, às vezes, eu até conversei com a minha esposa esses dias, a gente passou num supermercado e a operadora de caixa, ela estava meio que deitada em cima, né? Em cima, assim, da cadeira, sabe? Quando a pessoa fica meia torta. Sim. E ela não deu um bom dia, ela não falou muito obrigado, ela não deu um sorriso. E aí minha esposa comentou comigo, poxa, a pessoa, né? Eu falei, isso para mim tem um nome, preguiça, é indisposição. A pessoa está sendo indisposta, ela está sendo preguiçosa. Ela não é um problema que ela tem com você porque ela não gosta de você, é um problema que ela tem com ela. Sim. Ela tem um problema com ela mesma, porque ela não está bem, ela está mal. Então, eu falei bom dia, eu falei muito obrigado, porque eu não tenho um problema comigo mesmo, se ela tem um problema dela. Né? Então, a gente vê que muitos jovens estão assim, uma pessoa jovem, uma pessoa que era para estar muito disposta, oi, bom dia, como vocês estão, tal, alegre, sabe, alegre. Né? Poxa, isso contagia todo mundo que está perto, né? Se chega uma senhorinha, sempre os senhores, assim, as pessoas de mais idade gostam de conversar, né? Gostam de ser bem atendido. E aí, não, né? A pessoa está lá de mal com a vida e, sabe, passa as coisas assim, mal pega o produto, sabe, assim, parece que tem um peso, você sente uma carga negativa na pessoa. Então vai muito de pessoa para pessoa. E você
fazendo da forma que você sempre faz desde o início, sempre com aquele cuidado, passa fita, cuida para não sujar o chão do cliente, sabe, tudo muito bem feitinho, isso daí mostra a excelência da sua parte e o cliente fala, opa, esse é diferente. Sim. Esse ele pode até cobrar mais caro, mas vale, porque eu não vou ter dor de cabeça. O cliente não quer ter dor de cabeça, né? Ele quer resolver e você sempre entregou um trabalho de qualidade, por isso que está crescendo, né? Como você disse, acho que o principal é colocar o coração naquilo que faz, né? É igual eu disse, eu trabalhei 5 anos na JBS, eu entrei como desossador de coxa. Só que nem mesmo assim como desossador de coxa, não vou mentir que muitas vezes todos os dias eu ia trabalhar feliz. Tinha dia que era na força do ódio mesmo, né? Cara, meu Deus, desossando isso aqui, mas amém. Cada dia um dia menos, né? Pensava. E assim, pra você ver um exemplo, lá na época tinha o tal do... Cara, vamos usar essa palavra, mas era outro nome que tinha lá, tipo funcionário do mês, como se fosse funcionário do mês que tem nas empresas. Tinha 200 e poucos desossador. E eu consegui um mês ser um desossador de destaque. Como que você se destaca no meio de 200 e poucas pessoas numa empresa com quase 2.000 funcionários? É na maneira que você faz, né? Eu estava desossando uma coxa, só que eu dava o meu melhor ali, entendeu? Eu falava, cara, eu vou desossar a melhor coxa da minha vida aqui e tal, entendeu? Tipo, eu colocava o coração naquilo. Eu não estava no lugar que eu gostaria de estar ainda, eu não ganhava o salário que eu gostaria de gostar, mas naquele momento eu estava ali, então eu precisava fazer com excelência. Dali eu mudei para outro cargo, fui para almoxarifado, trabalhei na descarga. Aí eu trabalhei 2 anos desossando, com 19 para 20 anos fui para a descarga do almoxarifado, cheguei, já me destaquei. Aí tinha uns caras mais velhos, a Sorzona me colocou como líder da parte de fora. Só que os caras não aceitaram, porque eu tinha 19 para 20 anos, os caras já tinham 30 e poucos anos, né? Mas por quê? A maneira que eu fazia, né? A gente limpava o chão todos os dias do nosso almoxarifado lá. E os caras queriam só o quê? Jogar água e passar um rodo. Os caras morriam comigo porque eu queria jogar água, jogar um sabão, esfregar, jogar água para passar o rodo, passar um pano. Só que é aquela questão da excelência. Porque eu também sempre levei como? A palavra de Deus fala que se te mandarem andar 1 milha, ande 2. Então eu sempre gostei de fazer a mais. A mais. Né? E isso também muitas vezes vai te gerar problemas. Só que é o que eu levo hoje para a minha empresa. Hoje eu cobro os meus meninos, cobro essa mesma excelência, porque igual eu falo para eles, quem começou isso foi o Léo. Né? Tanto que quando eu comecei também eu pedi para Deus me dar um nome, porque eu nunca quis algo que fosse, tipo assim, se destacar o meu nome, mas de alguma forma eu gostaria que o meu empreendimento levasse, né, a palavra de Deus, que o nome de Deus fosse exaltado. Então assim, Deus me deu o nome Yeshua, né, que significa Jesus em hebraico, que significa salvação também. Né? Então um dia também Deus me falou, cara, cada lugar que você entrar, né, eu estou entrando ali também, é o reino de Deus que entra naquela casa, né, é o meu nome que está entrando ali. E assim... Então, às vezes, também a questão dos meus colaboradores, eu cobro muito deles essa excelência, esse cuidado com os detalhes, mas eu falo para eles, cara, o Léo não está te cobrando hoje porque a empresa é minha, porque hoje eu sou dono. Desde lá de trás, quando eu trabalhava para as pessoas, eu dava o meu melhor. Né? Eu lembro que eu trabalhava com os meus patrões de pintura, eu lembro de um patrão que tinha uma caixa de ferramenta assim, de madeira bem grande. Cara, eu arrumava ela todos os dias, e todos os dias os outros colaboradores lá, tudo bagunçava, deixava de qualquer jeito, e todo santo dia eu arrumava. Um dia ele ainda falou, cara, ô Léo, deixa quieto isso aí, todo dia você arruma, os caras bagunçam. Eu falei, não, mas fica mais bonitinho assim. Mas era o meu jeito, entendeu? Mas o que? Tinha um potencial, às vezes que nem eu mesmo vi. Aí hoje, você vai e usa isso, né, no seu empreendimento, se você manter esse padrão, né, cara, a gente tem tudo para voar, né? E assim, colocando Deus à frente, porque quem vai abrir as portas, quem vai dar as oportunidades, as conexões, eu falo, até que esses clientes foi Deus que deu, porque já teve cara, o cara conheceu, eu digo assim, vou citar o nome, exemplo do Gabriel Basso, a primeira vez que eu fiz um trabalho para ele, foi um amigo dele, que eu fui fazer um serviço de 2 dias, o cara gostou tanto do serviço, você conhece ele? Eu falei, conheço, ouvi falar de vista. Foi então, você viu que ele está fazendo uma obra na casa dele? Sim, eu te indiquei e ele vai fazer com você, vai te ligar. E foi assim que, né, foi gerando conexões, igual você falou. Às vezes eu fui fazer um trabalho de meio-dia, mas o que eu falo também para os meninos? Cara, a gente tem que impactar o cliente com aquilo que a gente vai fazer. Pintar, muitos sabem, tem muitos profissionais bons na cidade. Né? Eu não sou somente eu o melhor. Como eu disse, a cada dia eu busco ser melhor, não é para eu se engrandecer, porque eu não sou o melhor. Tipo, tem outros profissionais que são muito bons, quem sabe são melhores que eu, não sei. Mas eu procuro ter o meu diferencial, o meu destaque, para eu sair na frente, para mim chegar onde eu quero chegar. Então o que? São os detalhes, são os acabamentos, são uma limpeza, como você disse, um cuidado que você tem, um tratamento que você tem, que vai fazer toda a diferença. Né? Como você disse, vários e vários orçamentos que a gente chegou e falou, cara, o seu foi o mais caro, realmente.
mas você me passou muito mais confiança. A maneira que você se comportou, isso, aquilo, me fez fechar com você. Eu me importo muito com meus uniformes, todo mundo sempre muito uniformizado. Passa um tempinho, começa a sujar muito, a gente coloca uniformes novos, né? Tipo ferramentas, hoje eu invisto muito em ferramentas. Hoje, literalmente, né? Vou usar a oportunidade, eu tenho uma lixadeira zero pó, a única da cidade. Assim, tem outros funcionários que têm lixadeira, mas a que eu tenho é a única, que ela é importada e que ela é, vamos dizer, uma das melhores do mercado. Mas foi de meus 7 anos trabalhando para mim, foi 5 anos sonhando com isso. E já tem quase 2 anos que eu consegui adquirir. Mas isso o quê? Pensando no trabalho que eu vou entregar para o cliente, o diferencial, a rapidez, pensando nos meus colaboradores, porque daí eles não vão inalar mais pó, então isso é bom para a saúde. Então, gera várias coisas. E isso, querendo ou não, a gente vai saindo na frente. Mas não porque assim é o melhor, mas porque a gente tem uma visão, né? Mas foi uma visão que Deus me deu, que me levaria a lugares, que eu chegaria a lugares, só que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer por onde, senão nada acontece. Se a gente esperar sentado, Deus fez a promessa, você ficar sentado pensando na vida, nada vai acontecer. A gente tem que se mover por isso, né? Se mover pela palavra que Deus nos dá, né? Maravilha, mandar um abraço aqui para Gabriela Moura. Minha sogra. Que Deus te abençoe, exemplo a ser seguido. Obrigado, Gabriela. A Maria de Lourdes Calvila também está aqui. Samuel Araújo, gosto demais do Leonardo, conheço seu testemunho de perto, caminhamos juntos por um tempo na comunidade S. Grande abraço, sucesso para vocês. Rony Salles, pastor Rony Salles. Conhece o pastor Rony Salles? Rony Salles, não lembro. Rony Salles, ele prega na rua, pega uma caixinha de som, sai na rua, lá no Triângulo e tal. É benção. Muito abençoado. Obrigado aí, pastor Rony. O Ronei Santos está por aqui também, obrigado, Ronei. Ronei lá da Connect Mais Equinos. O Ronei é parceiro ainda. A gente começou a caminhar junto, né? Lá é um cara que eu amo demais também. Está aqui com a gente também. A Thaís Leite, Fátima Pereira da Silva, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, Fátima. Raquel Ferreira de Arruda, Everton Evangelista, Rodolfo Maroquil. Eita glória, pastorzão de excelência, o brabo, disse o Rodolfo. Rodolfo que, não sei, acho que está lá na Secretaria de Educação ainda, né? Rodolfo está por lá. Obrigado, Rodolfo. Aquele abraço aí. Rodolfo que também é da IES, né? Sim. Douglas Lopes, o pastor Douglas, lá da Oreb Church. Meu mano, sucesso, meu irmão, disse ele. Adriano e Andressa, Leonardo é muito caprichoso mesmo, é exemplo. Marlúcia Avelino da Conceição, pastor Léo é um ser humano extraordinário. Deus continua abençoando grandemente sua vida e sua família, pastor. Simone Vieira Pereira, pastor Léo e um monte de coraçãozinho, né, Simone? Obrigado aí pela audiência. Délia Vila Sante, que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu sempre falo para meus filhos, o Léo é muito caprichoso. Obrigado aí, Délia Vila Sante. Samuel Ferreira, lá do Joca Lanche. Olha, o melhor lanche da cidade. Fazer um merchan aqui pro Samuel. É hambúrguer, né? O Samuel, eu convidei ele para participar aqui do nosso podcast. Só para ele trazer lanche aqui para nós. Né? Vamos colocar o lanche aqui. Junto hoje, né? E aí nós faríamos aqui um oferecimento, colocava aqui no painel aqui, né? O Joca, já pensou? Pô, ia bombar aí, rapaz. Seu telefone ia tocar na hora aí, Joca. Então, não ia ter paz à noite. Né? Faz publicidade com noticidade. Pode vir, está convidado aqui para participar do nosso podcast e trazer, claro. Tem que trazer o Joca Lanche, né? Rapaz, que lanche gostoso, né? É muito bom. É o melhor hambúrguer. Né? O hambúrguer, a maciez do hambúrguer, o pão, tudo naquele lanche é bom. Diferenciado. Parabéns aí, Samuel. Joca Lanches, com certeza é a minha indicação para você. Tá lá na Orla, né? Na Orla. Lá na Orla. Elisângela Batista está por aqui também. Forte abraço, Léo. Deus continue te abençoando sempre. Sempre muito gentil, disse ela. A Melry Rossati está chegando por aqui agora. A Melry, que é minha nora, né, Mel? Que Deus continue te abençoando mais ainda, pastor, disse a Marta Santos. Vai deixando aí seu comentário. O Samuel, nossa hora vai chegar. Com certeza, está convidado. Pastor, qual que é a principal dificuldade dos jovens hoje, né? Quando eu falo de dificuldade, assim, o que a gente tem que fazer para abrir os olhos dos jovens e fazer eles entender que Jesus é a solução, é a salvação da vida deles, que eles precisam seguir Jesus, que eles precisam ter
né, um compromisso com Deus, que eles precisam assumir, né, Cristo como Senhor e Salvador para eles poderem ser felizes, né? Então, a gente vê a maior dificuldade hoje, vamos dizer, a juventude, a geração, uma geração que ela quer ser feliz, né? Ela tudo é assim, vamos dizer, em prol dela. Se eu sou feliz, se eu estou feliz, me faz bem, tá top. Só que essa não é a questão, né? A gente pode ter certeza que a gente vai ser feliz e completo em Jesus. Assim como o mundo olha para nós e fala, mas aquele cara não bebe, ele é careta, não ouve uma música secular, o cara não faz isso, não vai em festa, ele acha que a gente é careta, né? Tipo, aquele cara fala que é liberto, mas ele sim é escravo. Mas não, pelo contrário, é uma opção que a gente tem. A gente poderia estar bebendo, estar indo numa festa, fazendo várias outras coisas, mas a gente decide o quê? Não fazer. Então, prisioneiro daquelas coisas são essas pessoas, né? Buscando ser feliz nelas. E assim, o jovem, eu vou dar um exemplo, às vezes por nós mesmos, nossa juventude, que hoje a nossa igreja assim trabalha com os adolescentes também, os teens. Então os teens é na faixa etária dos 12 anos aos 17 e a juventude dos 18 aos 30 e pouquinhos. Porque a nossa juventude já é uma juventude um pouco mais madura, ali tipo uma juventude de empresários, pessoas casadas, que têm filhos, né? Então é uma juventude um pouco diferente até de quando eu me converti. Porque quando eu me converti a galera era assim dos 12 até os 20 anos, então assim, o jovem mesmo, adolescente, é loucura, né? Tipo, ele gosta de sair, tem disposição, né? Ele fica até tarde na rua fazendo as coisas, né? Já a nossa juventude é um pouquinho diferente. Só que, exemplo, vendo na nossa juventude hoje, o que é a questão, a pauta hoje das pessoas? As pessoas querem muito o quê? Mudar de vida, querem ganhar dinheiro para ter uma boa vida financeira. Só que se elas realmente descobrirem o segredo que está em Jesus, porque até a palavra de Deus fala, né? Para a gente priorizar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então eu também posso dizer como exemplo de tudo que eu já vivi, que eu tenho vivido, né, foi pelo fato de eu mergulhar no reino. Né? Nunca tive tempo ruim para mim, eu já limpei a igreja, já lavei banheiro, já fiz tudo. E se for necessário, preciso, eu faço novamente, faço quantas vezes for preciso. Né? Não é porque hoje eu sou um pastor, seja o que for, líder que for, que eu não estou disposto a servir em qualquer área da igreja, em qualquer lugar e qualquer pessoa. Se você viesse e falar, Léo, eu preciso aqui que você varrer, cara, eu venho, eu não tenho problema com isso. Né? Eu estou hoje ali, como eu disse, eu nunca busquei cargos, mas glória a Deus que Deus, né, teve graça de me colocar nesses lugares, né, me estabelecer hoje como um pastor, como um líder de jovem. E a maneira que eu conduzo é no simples, no cara simples que eu sou. O quê? Naquilo que funciona para mim, que é o quê? Viver a palavra de Deus, né? Viver intensamente, né? Se a palavra de Deus diz aquilo, andar no princípio, é isso que vai mudar e transformar as nossas vidas, né? Como eu disse, é igual o trabalho. Claro, eu faço a minha parte, mas quando eu realmente priorizo o reino, eu priorizo o quê? Não é às vezes a pessoa, já me chamaram de piolho de igreja, né? Assim, porque às vezes eu deixei de fazer coisas que seria bom para mim, né, que as pessoas chamavam ali uma festividade, uma reunião de família, isso, aquilo, para mim na igreja. E às vezes a própria família não entende. Mas agora só pensa em igreja, isso, aquilo. Mas não é, o negócio é Jesus. Né? Às vezes a maneira que ele entra na sua vida, né, assim como Jesus entrou na minha e transformou, o amor de Cristo, ele me deixou constrangido. Né? O amor de Deus constrangeu a minha vida de tal forma. Por isso eu busco a cada dia queimar, entendeu? Eu busco a cada dia me dedicar. Não é pelas pessoas, né? Eu honro o meu pastor hoje, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, eu tenho uma missão de conduzir eles no caminho, mas eu faço isso por Jesus, sabendo quem ele é na minha vida, a importância que ele tem na minha vida, né? E quando eu priorizo, quando eu estou ali com amor, né, Deus vai abrindo as portas, Deus vai derramando as bênçãos, vai te dando oportunidades, abrindo portas, né, portas que a gente nem esperava, né, um dia serem abertas para a gente, elas são abertas. Mas quando a gente se preocupa com o reino, em se dedicar, em entregar a nossa vida realmente para Jesus e queimar por ele. Mas o problema é que às vezes a gente entrega, a gente quer estar na igreja ali, tudo isso é muito bom, é maravilhoso, cantar, louvar, estar ali, comunhão, mas na hora do compromisso às vezes a gente não quer. Né? Porque tipo, isso exige da gente, exige às vezes a gente renunciar a nós mesmos, nossa vontade, coisas que a gente gostaria de fazer, né? Naqueles dias às vezes tem um culto, tem uma reunião, mas a gente prioriza estar ali, o quê? Para aprender, para buscar mais de Deus. Isso mostra que a gente vai ter sede, e assim Deus se agrada de nós e vai derramar a bênção, igual eu falei, vai fazer coisas extraordinárias, coisas que a gente nunca esperou viver. Deus vai fazer a gente viver. O segredo está em realmente se dedicar
a Jesus, né, de todo o nosso coração. Né? Não é só pela metade ou da maneira que a gente acha que tem que ser de todo o coração, buscar Ele de todo o coração, que assim a gente vai encontrar Ele e Ele vai fazer as coisas que Ele quer fazer sobre a nossa vida, né? Porque fala que os planos de Deus são muito maiores e melhores que o nosso. Então a gente vai ter planos, mas os planos de Deus são muito maiores. Como eu disse, eu me converti querendo só um alívio no meu coração. E olha o que Deus tinha proporcionado para a minha vida, né? Chegar aqui hoje, eu falo, para mim é um privilégio pelo fato, igual hoje eu sirvo no Kids na igreja, então assim, eu ministro as crianças, e eu falo, para mim, cara, é uma alegria mesmo, é um privilégio. Por quê? Porque há 14 anos atrás, as pessoas me olhavam na rua e falavam, você provavelmente ia olhar para mim, não digo isso te julgando, falando, pô, Douglas está viajando, mas assim, olhar e falar, cara, você é um Zé Ninguém, você é um drogado, você é um maloqueirinho, você aí, daqui um dia tá preso aí, polícia parar ali em quadra. Esse era como as pessoas me viam, mas essa era a semente que eu estava plantando. E aí quando Jesus entrou, eu decidi plantar uma nova semente. E hoje na igreja as crianças gostam de mim, os pais dela querem que eu esteja perto delas. Então, tipo assim, cara, isso é maravilhoso. Porque há anos atrás, sem Jesus, as pessoas nunca iam olhar para mim e falar, não, filho, fica perto desse cara aí, né? Leva esse cara como exemplo. Hoje eu posso ser exemplo para as pessoas, né? Além da minha casa, dos meus filhos, eu posso ser um exemplo para as outras pessoas. Mas o segredo, eu acredito, que é a gente realmente se dedicar todo o nosso coração a Jesus, né? E hoje, às vezes, a gente como líder, hoje é a dificuldade, você conseguir, de alguma forma, você ter que inspirar essas pessoas, abrir a visão delas que vale a pena tudo isso, vale a pena a gente renunciar, às vezes, um passeio, né? Renunciar aquilo que a gente gosta por Cristo, para estar ali queimando, buscando, renunciando às vezes um tempo para você ir pregar, porque a gente não precisa só de um público, igual eu falo, hoje sou pastor, um líder, mas assim, a gente não precisa, eu não precisava antes somente de um púlpito ali para me falar de Jesus. Eu falava no meu trabalho, na escola, na onde eu vou, né, para os meus colaboradores, eu tenho que refletir Jesus em todo o tempo, na onde eu chegar. Né? Então, a gente fazer isso em todo o tempo, né? Não só ser um cristão na hora que a gente acha que é devido, na hora que tem que ser, dentro da igreja, mas na onde a gente chegar, realmente refletir a luz de Jesus ali, né? A palavra diz assim, agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração, né? Então, quando você começa a caminhar, então Deus faz com que você tenha prazer nas coisas de Deus, né? Então você se sente feliz ao fazer as coisas de Deus, ao se envolver mais com Deus, né? A ter momentos de intimidade com o Senhor. Isso faz toda a diferença, né? E aí às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de nada. Então, mas quando você se entrega e começa, quando você vai sentir vontade, a vontade vai vir sobre você, né? Ela vai ser uma coisa natural após o seu novo nascimento, após o seu encontro com o Senhor Jesus. Sim. Tudo vai mudar depois desse encontro, você não vai ser o mesmo. Até talvez essa pessoa que nos assiste, que talvez está afastado, né, volte para os caminhos do Senhor, porque você não vai encontrar alívio em lugar nenhum. Né? Jesus ele fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então não vai ter caminho, não vai ter verdade nenhuma além de Jesus e outra vida fora de Jesus. Né? Com certeza. Adélia Vilaçante está dizendo aqui, ele pintou minha casa por dentro quando trabalhava na JBS depois do expediente. Então já mostra que às vezes você vê hoje a pessoa bem sucedida, crescendo, prosperando, mas poxa, o cara já trabalhava na JBS, depois do expediente ainda fazia pintura. Então quer dizer, poxa, tem um trabalho entregue, né? Talvez você vê hoje, pô, Douglas lá, pô, que estúdio legal, que bacana, né? Que chique, que bonito. Mas você não viu os dias que eu trabalhei de madrugada, né? Que eu virei à noite trabalhando, né? Então vê o momento hoje, mas não vê tudo aquilo que foi sacrificado durante anos, né? Porque houve todo um processo que não foi do dia para a noite. E às vezes a pessoa, principalmente o jovem, ele quer ficar rico do dia para a noite. Ele fala, não, eu preciso acertar. E ele fica procurando coisas para ele poder acertar. E não para em emprego, não para em lugar nenhum. Por quê? Porque ele quer algo que realmente vai deixar ele, que nem os coaches falam que ele tem que ficar rico, rápido, né? Ganhar muito dinheiro. Aí ele vai para o jogo, ele vai para as apostas, ele vai para coisas assim que só vão sugar a energia dele, não vão levar ele para lugar nenhum. Sim. Será que não é melhor ele ter paciência e ir caminhando dia após dia, construindo dia
dia após dia, porque nada acontece do dia para a noite, pessoal. A não ser que você ganhar na Mega Sena, o que é muito difícil. É difícil. É uma semente que é lançada, né? Você lançou e foi plantando sua semente e hoje você colhe os frutos. E mesmo assim, hoje você tem lançado as novas sementes para o seu futuro, daquilo que você ainda quer viver, né? Para o futuro, exatamente. Então, é um degrau de cada vez, né? Que quando a gente é jovem, a gente é muito apressado mesmo, né? Afobado, fica, né? Toma caminhos assim tortuosos, né? Mas isso é a importância de caminhar com Jesus, né? Para ter esse discernimento do tempo das coisas, né? Exatamente. O Bruno Martinez também está aqui com a gente, o Bruno que também é pintor, né? Pintor também. Isso mesmo, também da IES, né? Da IES, né? O Plínio Ferreira também está aqui, Pastor Léo, referência, inspiração para mim e de uma humildade incrível. Deus te abençoe sempre, pastor. O Robertson Ribas está aqui também, o Robertson que é corretor de imóveis, né, Robertson? Aquele abraço para você aí, um grande corretor. A Catiúcia Araújo também está aqui. Pastor Léo é uma bênção, realmente faz um trabalho de excelência. Abraço também para Leila Souza. E é isso, pessoal, a gente vai encerrar a nossa transmissão. Já passamos aqui de 1h10. Léo, foi rápido, hein? Isso. Passou voando essa 1 hora aqui, para você ver como que é bom, né? Quando a gente faz um bate-papo e tem um testemunho tão forte como o seu, a gente fica muito feliz de poder trazer esse testemunho aqui, né? As pessoas conhecerem um pouquinho da sua história, da Yeshua Pinturas, né? Que é uma empresa que está crescendo bastante aqui, né? E você tem também a outra loja, né? Sim, hoje nós estamos com a Yeshua Home Store, né? Já tem quase um ano. Quem toca é a minha esposa, né? Junto com o meu cunhado, né, que é um empreendimento novo nosso aí também. Estamos na luta aí procurando crescer nisso também, né? Igual eu falo, Deus vai dando habilidade. Hoje, né, igual eu falo, a gente vai em lugares que às vezes as pessoas perguntam a profissão, né? E claro, eu com muita honra, né, que eu sempre vou falar que eu sou pintor de paredes, né? Só que hoje eu já tenho que ter a dimensão que eu já me tornei um empresário, né? Então, não lembro com quem o dia que eu fui para assinar uns papéis, falou, não, mas você é um empresário, cara. Não, mas eu sou pintor. Eu falei, não, você é empresário. E aí eu comecei a assumir a minha identidade. Não, realmente, cara, né? Então, vocês vão fazendo o documento lá, assinar, falar, não, o que você é? Empresário, né? Então, temos uma empresa de pintura, temos a loja também que é uma empresa, e a gente almeja outros empreendimentos também, né? Futuramente, aí, em nome de Jesus. Maravilha. Senhoras e senhores, Leonardo Vasques, mais conhecido como Pastor Léo, né? Agradeço. Muito obrigado, pastor, seja bem-vindo, volte sempre aqui para a gente bater o papo aí sobre diversos assuntos. Teve muita coisa aqui que eu queria te perguntar, não deu tempo, mas a gente deixa aí para uma próxima oportunidade e realmente foi um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui contando um pouquinho da sua história, compartilhando aí, né, essa sua trajetória, né, de muito trabalho, você ainda muito jovem, né, mas realmente se apegou com Jesus e conseguiu aí realmente vencer na vida, né, Léo? Muito obrigado. Obrigado, Douglas, também. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, por ter lembrado da gente. Fico muito honrado mesmo, muito feliz. E Deus possa continuar te abençoando, você e sua casa aí, né? E essa missão aqui, eu creio que isso aqui é uma missão, algo que Deus plantou no seu coração e eu creio que vai crescer realmente muito mesmo. Uma dimensão que às vezes você nem você mesmo imagina, mas eu creio que Deus vai abençoar muito isso, tá? Obrigado mesmo de coração. Quem sabe um dia a gente tiver uma nova oportunidade, estamos aí, mas que Deus abençoe a todos também que nos acompanharam, né? Que Deus possa abençoar cada uma delas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tamo junto, abraço. Valeu, Léo, obrigado a você, amigo e amiga internauta, por participar aqui do nosso podcast. Lembrando que sempre no oferecimento da Forte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVR-Net, da Clínica Divertidamente e também do restaurante Que Delícia. Essa foi a edição de número 87 aqui do nosso podcast com o Pastor Léo. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.